E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira nunca decepciona, sempre dia de fortes emoções. E ontem tivemos uma ótima notícia, né? Convenhamos, Flávio Bolsonaro assume oficialmente que é o candidato à presidência da República, apoiado por ele, Jair Messias Bolsonaro. E obviamente vamos falar muito sobre isso. Ver, né, o anúncio, ver o choro, né? O choro ontem foi um negócio que realmente tocou meu coração. E que eu fiquei feliz, não, assim, além de dar risada muito do choro que aconteceu, eu adorei o dia de ontem, porque eu acho que ajuda, inclusive, a mostrar para mais pessoas o que é o Brasil, o que são os diversos grupos diferentes, como diversas coisas que nós comentávamos, como a união da direita. Tudo conversa mole, tudo papo furado, nunca houve união da direita. O que tinha era uma tentativa clara de extorsão do voto do Jair, de tentar extorquí-lo, sequestrá-lo, para tentar apoiar alguém ligado ao Centrão. Tem muita coisa mesmo pra gente comentar nessa primeira parte. As notícias que já saíram, já tem gente que falando que é blefe, que não vai rolar, que eles não apoiam. Notícias também ligadas ao Centrão. Notícias sobre o silêncio de Tarcísio. Isso porque o Tarcísio não queria ser candidato, né? Tá silêncio até agora. Enfim. Talvez a gente só vá falar sobre isso hoje, porque realmente tem muita coisa pra falar sobre o Flávio. Na segunda parte, ainda tem mais algumas coisas, mas não estão diretamente relacionadas à candidatura do Flávio. Mas também são coisas relevantes envolvendo a direita 2026. Não só presidência, mas Senado, partidos, políticos, enfim. Vamos começar, que é para dar tempo de comentar sobre tudo, né? Ontem, às 3h33, você vê, né? Parece que o Flávio aí escolheu o horário. Pra quem gosta de números, o que é que significa isso? 333. Postou a foto ali com o nosso grande Jair. É com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e eu não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados, são roubados pelo próprio governo, né? Narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativa de futuro, ninguém aguenta mais, mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo as portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. Aí, candidatura oficialmente colocada na pista. Não demorou muito. Para minha surpresa, o Valdemar publicou nota oficial com o presidente do PL, informa que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura, então se Bolsonaro falou, está falado. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Posso fazer fofoca? Posso. Não tenho como provar. De onde eu vi, pelo que me consta, essa questão foi debatida entre o Jair e o Flávio na última visita do Flávio, que ele encontrou agora com o Jair, na terça-feira. Existia, inclusive, a percepção que na quarta-feira isso poderia ser anunciado, mas o Flávio teria dito a algumas pessoas que primeiro queria conversar com outras pessoas, fazer direitinho antes de anunciar. E aí isso aconteceu ontem, na sexta-feira. Teve muita gente aí que ficou, né? Teve gente que ficou aí quarta, quinta-feira assim, ó. Eu assim, ó. Terça-feira eu dormi na emoção. Aí quarta, nada. Quinta, nada. Ainda teve aquelas confusões nos Estados Unidos, vai, não vai. Aí veio ontem, né? Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Mas tinha gente na torcida disso, viu? Falar pra vocês. Tinha gente na torcida. Vai, Flávio. Vai, Flávio. Vai, Flávio.
mantém o bolsonarismo vivo, não deixa o Centrão tomar conta. E, gente, é um peso na decisão grande pro Flávio. Porque vocês sabem o Brasil, vocês sabem quem é o Dom Pedro III, vocês acompanham o que é o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal é uma corte política. É. Você vê o que aconteceu agora com o Jair, a prisão do Jair, né? Começa com a questão da vigília. Então, a turma não tá pra brincadeira. E aí a gente fala isso, poxa, a missão, vai, faz. Não é uma decisão fácil mesmo. Ah, tem pessoas que acompanham a política há mais tempo, vivem da política, políticos. O pessoal acompanha o Flávio aí por diversos momentos, né? E quando você às vezes é atacado pela própria imprensa, como outros casos, isso também é um peso para a família. O cara tem mulher, tem filhas também. Imagina, dentro de casa, como não é. Então, tu tomar essa decisão, não é só o Jair falou, vai lá, Flávio. Sabe, o cara já vai sabendo todo o desgaste que vai acontecer. É aquela típica coisa assim, pô, eu tô aqui, eu sou senador, eu podia me reeleger senador, ficar de boa, né? Ficar de boa ninguém fica. Eu vou mesmo fazer isso, sabe? Aí teve gente que ainda tava discutindo, será que o Flávio realmente vai, velho? Porque é tanto desgaste que isso aí vai gerar. Não jogaria pedra nele se ele não quisesse isso daí. Enfim, graças a Deus, o Flávio quis. É... eu tô empolgado demais, velho. Tá louco. Às vezes até faltam as palavras pra descrever. Não demorou muito tempo também. Michele Bolsonaro endossou a candidatura. Marcou Valdemar, o PL Brasil, o PL Nacional 22, o PL no Congresso ali, né? 3 perfis. E escreveu assim, ó. Que Deus te abençoe, Flávio, nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo e que a mão dele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação. A Atsuki fala, né? Tava assistindo a CNN e jogaram o veneninho que Flávio poderia estar mentindo e quiseram jogar a Michelle no meio, né? Como se ela estivesse muda. Há 8 horas, ela já tinha soltado essa nota apoiando o Flávio. Imprensa lixo. Tem o que falar. Eduardo também saiu em apoio ao Flávio, Carlos, todo mundo. Os políticos sempre estiveram ali por perto. Mas primeiro vamos olhar o choro. Vamos olhar o choro primeiro. Na verdade, eu nem trouxe muito aqui os apoios, porque o apoio a gente apoia. Vamos olhar o chororô e algumas coisas que eu acho que são relevantes. O Israel Massa, que é um cara do mercado financeiro, mas não é igual o Faria Lima, não. Falando de forma bem honesta mesmo. O Israel é mais bolsomínio. Ele até tava provocando a galera, né? Estamos a 10 meses das eleições e os isentões já começaram a sair da toca. Essa eleição não vai ser fácil. Quanto tempo até os isentões começarem a dizer que Lula é pragmático e por isso é uma opção melhor que o Flávio? Eu acho que ele não estava na rede social quando ele escreveu isso. Porque os isentões ontem estavam doidinhos desde cedo. Vinícius fez 3 colagens, eu coloquei 2 aqui em vídeo, com o chororô, né? Começando aqui com o nosso grande Pedro Cerise, dando do antagonista, o homem que ficou conhecido pra arregar por Café com Ferry, né? E a história aí, tem uma história bonita dele do Ferry, que no final do dia a história termina com Pedro Cerise saindo do conselho da Porto Seguro. Deviam pedir pra ele contar pro Brasil inteiro como foi que isso aconteceu. Diz que ele nunca mais foi o mesmo homem, né? Assumiu que realmente é um fracassado. Ninguém ajuda mais o PT que a família Bolsonaro. Ratinho Júnior 2% no Polymarket é barbada. Flávio vai se candidatar a perder e perdeu foro privilegiado, vai pra cadeia em 2027. Lula sextou feliz, fontes. Planalto diz que é muito bom pra ser verdade. Hoje fui no mecânico e ele falou que no canote do guidão deu uma rachadinha. Muita gente em negação, acham que é a estratégia do clã para se manter a evidência, mas esqueceram da conjectura das escolhas de Bolsonaro. Sempre que houver mais que uma alternativa, ele vai escolher sempre a pior possível. A CNN Money, 1 hora depois da notícia, ainda não sabia por que a bolsa estava caindo e o dólar subindo. Ainda faltam profissionais no jornalismo de mercado. Surtou no dia de ontem. Aí depois colocou, tem o Henrique Stetter, Bruce Barbosa, o Ricardo Penha, a Faria Lima Elevator, o Breia, vários do Breia, o Zatá. A gente vai ver alguns, né? Roberto Reis, meu Deus do céu, tá ali. Chorou pra tudo que é lado. Mas vamos lá. Eu quis fazer os prints de uma forma que, quando a gente salvar pro futuro, né? Pra botar no Atlas, a pessoa sabe entender, né? Quem era a pessoa que chorava na rede social. E aí você enxerga um padrão, bicho. Você começa ali, né? Cristiane, sei lá como é que se pronuncia o nome dela.
Analista, gestora e consultora de investimentos. Assine o All-in-One. Renda e alto potencial sem taxas. Ela vai te tornar rico. É uma Faria Limer. Primeiro conseguiram emplacar 50% de tarifas contra o Brasil pelos Estados Unidos. Agora conseguem atrapalhar o escolhido e queridinho para superar Lula. Parabéns, família. Vocês são bem demais. O Ibov, né? A bolsa caindo 3%. Meu Deus. Atrapalharam o queridinho, gente. O cadeirudo. Fala alguma coisa, Tarcísio. Aí veio o Breia, nosso CFP, dador da Nord Investimentos, sócio do Bruce. A gente fala do Bruce daqui a pouco. Black Flávio. Tá triste. Ai, meu Deus, que maravilhoso, né? A bolsa só saiu ali de 165 mil pontos para 157 mil. Caiu pouco. Tinha que ter caído mais. Aí vem, né? O Henrique Stetter, lá da turma do Market Makers, top 10 influenciadores Ambima, Risco Brasil, ex-Bank of America, XP, e o Cleison, que é consultor de investimentos. Nosso Faria Limes. Aí vem o Henrique. Bolsonaro defende seu herdeiro, Flávio é escolhido, informação do Capelli. E aí o Cleison vai chorar. Se realmente for isso mesmo, o Bolsonaro vai apodrecer na cadeia pelo crime de ser uma das pessoas mais burras desse país. Vem cá, gente. Qual é a diferença de eleger o Flávio ou perder com o Flávio do que eleger algum queridinho da Faria Lima? Se Bolsonaro, com toda a boa vontade e vontade de lutar contra o regime, deu indulto pro Daniel Silveira e o indulto não valeu, o que é que vai mudar para Bolsonaro? O que vai mudar para Bolsonaro? Elegendo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, quem quer que seja? Vai dar uma indulta? O indulto agora vai ser respeitado? É? Eu acho que a forma de resolver isso, por exemplo, seria uma anistia. Eles querem anistia? Aí a gente não manda o Flávio candidato, a gente já bota o próprio Jair. Então, isso aqui é a Faria Lima. Isso é a Faria Lima. Isso é liberalismo. Aí você vê. Coloquei aqui também vários, né? O Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. O Flávio Day, né? Porque essa bolsa caindo muito. Tô botando a postagem do Cerice. Desenvolvedor libertário. Eu prefiro votar no Lulinha do que no Flávio Bolsonaro. O Israel Massa perguntando quando é que vão nascer os isentões. Os isentões falando que vão anular o voto. Ô, velho, anular o voto tá até bom. O cara já tá prometendo lacrar o 13 na urna. Cadê a união da direita, gente? Vamos unir a direita, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O importante é tirar o Lula. O importante não é tirar o Lula? Então por que ele vai votar no Lula? O importante não era tirar o Lula? Então por que ele vai votar no Lula contra o Flávio? Ah, então a união da direita era tudo mentira. Sempre foi só uma estratégia para blindar a gente safada e oportunista que era desmascarado e começava a receber críticas e tentar extorquir Bolsonaro para transferir o voto para os candidatos deles. Ah, isso era a união da direita? Ah, entendi. Realmente. Christian Lupinassi. Família Bolsonaro é petista. Quem é o Christian? Ele é portfólio manager. Ele fala que dados falam, né? Em dinheiro. Mas também é um cara do mercado. Aí vem o Braga, CFA, né? Certified Financial Analyst. Achei que o dia da ação de graça tinha sido semana passada. Ele é sócio, fundador e analista da Encore Asset. Aí vem o Luiz Nunes. Bolsonaro vai unir o Brasil de um jeito que ele não vai gostar. Vai. Fazer o quê, né? Ele luta jiu-jitsu. Ele te enforca com a chave de bunda. Esse é o Luiz. Olha a cara de mal que ele tem. Aí segue. André Sina Duarte, professor de economia da PUC-Rio. A PUC-Rio é o núcleo duro de onde sai até o próprio Paulo Guedes, mas o Roberto Campos Neto. A turma do Campos Neto. É a PUC-Rio. Economista e gestor, macroeconomia, portfólios e narrativas econômicas. Champanhe aberto no Palácio do Planalto. Aí vem o Pedro Acorce. Ele é da Bendorf Research, empreendedor, analista de investimentos, apaixonado por valuation. É um nome bonito, né, que esse povo gosta de usar. Parabéns à família Bolsonaro pela maior campanha de reeleição da história do PT. Trabalho impecável até aqui. Parece que os Faria Limer não vão mais saquear a Petrobras, né? O Trade T deu errado. O Trade T deu errado, rapaz. Bolsonaro dando chance para você montar posição e comprar barato, aproveite. Flávio Bolsonaro é cortina de fumaça, não será candidato.
Aqui é a turma que tá em negação. Tem uma turma que tá em negação até o momento, tá achando que é blefe. Não é só blefe. O Flávio aqui tá dizendo que vai ser candidato, mas relaxa aí que é tudo cortina de fumaça. O candidato ainda segue sendo Tarcísio. Tá bom. Aí o Casagrande é investidor, mais de 15 anos de mercado financeiro. E ele é um entusiasta do tênis. Aí vem o Vitor Branco, também, né? Em momento de negação. Se alguém tinha dúvida se o mercado brasileiro já estava tradando a eleição, ficou bem nítido a resposta hoje. O game já começou e é bom todo mundo se ligar nisso. Vai ter volatilidade junto à oportunidade. E o mercado já respondeu também que é o seu candidato preferido, o cadeirudo, o governador que colocou o filho para trabalhar no BTG. Não foi ele que botou, né? O filho dele que é muito capacitado, passou na prova. Aí vem lá o Roberto Reis. Ontem eu perguntei, o Roberto Reis ficou nervoso. Eu perguntei quando foi que o otário do Thales Gomes do G4 pagou pra esse trouxa ficar enganando a galera de Trade T Ratinho Júnior 26. Aí ele foi lá da Chilique. Thales Gomes, velho. Paga aí de super empreendedor. Tem que melhorar, viu? A galera que tu contrata pra fazer palestra. Aí sei que ele colocou ali, né? O slide das maldades do Flávio. E aí ele diz, né? Explicando o post abaixo. É o Flávio que plantou isso. É um balão de ensaio. Não vai ser candidato. É só um balão de ensaio. E aí a Beda, que assim seja, porque tem que ser o cadeirudo. Quem é ela? Analista CNPI, consultora CVM, investidora desde 2011 e criadora do canal Papo de Bolsa. Acelera. Aqui todo mundo acelera. Acelera. Aí vem o Bruce, sócio do Breia, da Nord Investimentos, né? Engenheiro da USP, Wealth, BNP Paribas, MBA, NYU, trader, opções do HSBC, fundador da Nord, fundador da ainda sem nome, cético, mas ainda otimista. Aí fez até um textinho, mas o candidato é o Tarcísio. Todo mundo sabe, é um blefe. Não vai ser ele. Eu não consigo acreditar que não vai ser o Tarcísio. Meu Deus do céu, velho. Aí, outros, né? Eu gosto de gente assim, que se assume, pelo menos. O cara que se assume. O cara com muita experiência de vida, tem 29 anos. 29 anos, tá no ápice da vida. Deve ter já uma família de 10 filhos já, sabe? Já tem até neto. Esse aqui é um exemplo de ser humano. Da Equity Research, Vitor Mafra. Pode ser blefe ou balão de ensaio, mas se o Flávio for candidato, eu só digo uma coisa, Lula terá meu voto. Faria Lima, né? Rapaz, velho, é demais. Aí o Grilo diz, né? Depois reclamam que são chamados de isentões. A Faria Lima é sempre isso daí, velho. Sempre isso. Falando da Faria Lima de novo, até repostando aqui o Breia, o Brown vem, né? Você quer uma prova melhor? Que os Faria Limers queriam alguém, né? Que desse tudo pra eles. Tudo que eles quisessem. Os caras só conseguem olhar isso, os números, a bolsa. Ai, a bolsa está caindo. Ai, a bolsa está subindo, meu Deus. Pulso do mercado. Ativos domésticos passam a cair após Bolsonaro indicar Flávio para as eleições. Gente, é surreal como é o Brasil, né? Assim, acontece todo santo dia, uma confusão. A gente vê operação mostrando que o PCC, o primeiro comando da capital, um grupo que deveria ser classificado como narcoterrorista, envolvido até o talo com a Faria Lima. Você vê a expansão do Comando Vermelho, de milícia pelo país. Aí você vê inúmeros casos de roubo, corrupção, venda de sentenças, sabe? Práticas abusivas de mercado. Você vê um descaso fiscal, que eles adoram falar isso do governo Lula. Você vê uma baixa perspectiva em vários temas. Saiu a notícia que o Brasil deixou de estar entre as 10 maiores economias do mundo. Aí tem censura, instabilidade institucional, sabe? Pessoas sendo censuradas por violação de direitos humanos. E a bolsa só sobe. Só sobe. Aí anunciou o Flávio, a bolsa caiu. Vocês acham que isso daqui é investimento? Vocês acham que a Bolsa de Valores do Brasil passa perto de investimento? De realmente assim algo que faz sentido? É pura especulação. Não, meu Deus, o preço caiu. É pura especulação. Não tem outra palavra. Aí o Renato fala assim, ó, a reação da Faria Lima era previsível. Sempre que um Bolsonaro entra no radar eleitoral,
Eles correm para fabricar a mesma narrativa de risco, de falta de competitividade. Não é análise, é condicionamento. O curioso é que esses mesmos analistas passam pano para qualquer aventureiro sem voto, desde que seja alinhado aos interesses deles. O sobrenome Bolsonaro vira problema só quando ameaça a hierarquia que eles próprios criaram, enquanto o país fingia ter um mercado neutro e técnico. A bolsa cai por medo do Flávio? Claro! O mercado teme mesmo é perder o privilégio de definir quem pode ou não pode disputar o poder no Brasil. Eles gostam do Lula, do monopólio que existe no tempo atual. Aí o Vitor pergunta, né? Alguém consegue me explicar qual a lógica nessa queda? Cruzar dados do Pix com a Receita não derruba ativos. Lula causando crises diplomáticas não derruba ativos. China escravizando o Brasil não altera o humor do mercado. Mas o sobrenome Bolsonaro, hein? Narcoterroristas destruindo redes de internet não altera o humor do mercado. Mas o sobrenome do Bolsonaro, sim? Aí o Adalex coloca ali 3 notícias. Ibovespa cai após notícia de que Flávio Bolsonaro, né, entra aí como candidato. Bolsa afunda com possível indicação de Flávio candidato, né? O dólar dispara. Flávio Bolsonaro vem aí. Ibovespa cai. Dólar dispara. A verdade se sobrepõe sempre sobre as narrativas. Narrativa, né? Os imbecis da esquerda dizem que Bolsonaro é do sistema. Fato. Sai informação de que Bolsonaro deve ser candidato à presidência. E como reage a parte financeira do sistema? Apoia ou já começa a destruição de reputação? Vamos agora para os imbecis da direita sem Bolsonaro. Qual é a narrativa? Eles usam a narrativa de que Bolsonaro se vendeu para o centrão e que Bolsonaro faz parte do sistema. Portanto, a direita deve abandoná-lo e votar neles, os verdadeiros defensores da legítima direita. Qual o fato, né? Bolsonaro, embora pressionado, com sua vida em risco total, ele escolhe um Bolsonaro e não alguém do centrão do sistema, né, para ser o candidato à presidência. Como é que o Bolsonaro se vendeu pro centrão, foi sempre mais... E no final do dia, né, não aceitou a extorsão. Bolsonaro é meio doido da cabeça, né? Bolsonaro literalmente entregou a vida dele, foi por tudo ou nada e falou, irmão, pode me matar, vai, me mata aí. Mas vocês não vão conseguir me extorquir. Vocês não vão conseguir me extorquir. Eu gostei muito desse post aqui do John Peters, muito mesmo. Não que eu não gostei dos outros, mas esse aqui eu gostei bastante. Ele colocou ali a notícia, né? Ibovespa afunda 4%, dólar e DI saltam com a notícia de Flávio Bolsonaro pré-candidato. Aí o que o Peters fala, né? O mais gostoso desse anúncio é ver aqueles que estavam apostando o natimorto trade Tarcísio, né? Se dando mal, se lascando. O choro da Faria Lima é música. Olha o que ele diz agora, ó. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto, bicho. Quem não gosta de ganhar dinheiro, gente? Todo mundo gosta. Quem falar que não gosta de dinheiro é maluco. Sabe? Todo mundo gosta de dinheiro. Não precisa ser rico. Tem muitas posses. Não é sobre isso. Mas ganhar dinheiro, velho, é bom, sabe? Ter uma vida um pouco mais confortável, com menos dor de cabeça. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E ele diz, eu ganhei muito dinheiro com a Dilma por causa da inversão da curva. Mas essa é a minha prioridade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa turma da Faria Lima, tô preocupado com isso. Eu vou ganhar dinheiro? Sim. Os caras não têm outra prioridade de vida. É só ganhar dinheiro. E não é que os caras estão na CLT ganhando 3 mil reais por mês, não. Os caras estão viajando o mundo, ilhas paradisíacas, locais, né, exclusivos na Europa, artigos de luxo, voos de helicóptero. Mas não é o suficiente. Assim, a preocupação das pessoas é continuar a manter todo esse esquema de destruição nacional, desde que eles continuem ganhando. Como eles possuem o dinheiro que financia a imprensa, porque a imprensa é financiada através de quê? De anúncio. Grande parte dos anunciantes hoje em dia são grupos financeiros, para você dar o seu dinheiro para eles gerenciarem, para você ficar mais rico, é o que eles te prometem, ou então você comprar os custos dele para ficar mais rico ainda, quando não é isso, é bet. Bet, jogo do tigrinho, e pronto. A imprensa joga toda junta, joga a favor, o dólar subiu, isso aqui, pipipi. O que aconteceu no Brasil? Nada. O que aconteceu? Nada. E se o candidato deles é tão bom e eles representam, né, a grande parcela da população, lança o candidato de vocês, pô. Lança o candidato de vocês. Vocês querem me falar que um governo do Flávio Bolsonaro será pior para o Brasil do que o governo Lula?
O Flávio vai ser mais irresponsável do que o Lula? O Flávio vai aumentar impostos? O Flávio vai deixar a insegurança correr à solta? Por que o governo Flávio vai ser pior? Pra tá todo mundo aqui chorando. Felipe Tedivaldi, também sócio aí da Suno. Pesquisa aí no Google, Suno e Polícia Federal. Vê o que tu encontra. Tu vai encontrar algumas coisas boas. Resumão da semana. Canetada de Dilma Mendes anulando prerrogativa do Senado. Lulinha blindado na CPM do INSS. A gente nem falou sobre isso em vídeo. Ibov, menos 4% só hoje. Trump no colo do Lula. Magnitsky para ser revogado. Flávio Bolsonaro indicado. No Brasil, toda semana é pior que a outra. Brutal. Aí o Kim Drácula fala assim, ó. Enquanto o Gilmar destruiu o Senado, a Bolsa subiu. Então, por que ele colocou aqui, né? A Bolsa subiu. Enquanto o Gilmar... Não é que o Gilmar destruiu o Senado. Enquanto o Gilmar avançava com a i7, a Bolsa subiu. Não caiu no rombo do INSS, né, a Bolsa. A Bolsa não teve nenhum impacto, né, na porcaria que foi a COP. Na aplicação da Magnitsky. Tava nem pra nada. No dia da operação Carbono Oculto, a ação dos grandes bancos subiu. Eu sou velho o suficiente para lembrar quando o mercado se abriu igual uma flor pro Lula por causa de uma cartinha escrita pelo Disseu, mesmo ele tendo feito carreira pregando socialismo, tomada dos meios de produção, etc. Mas o Flávio precisa acalmar o mercado por ter o mesmo sobrenome do presidente que atingiu o maior índice de liberdade econômica da história do país. De novo, o Flávio Bolsonaro, ele precisa acalmar o mercado porque ele tem o mesmo sobrenome do presidente que atingiu o maior índice de liberdade econômica da história do país. É quase como se o mercado não gostasse de liberdade econômica e se beneficiasse da política de amigos do rei que o PT implementa. Essa aqui para minha notícia que alegrou muito meu dia, sabe? Eu espero que o Flávio dobre a aposta, né? Bancos perdem 62 bilhões em valor de mercado com pré-candidatura de Flávio. E perdeu foi pouco, viu? Então, o Unibanco foi a instituição financeira que registrou a maior perda em valor de mercado, seguido pelo BTG. Será que é por isso que o Tarcísio não foi nada ainda? Que o André Esteves perdeu dinheiro? Que triste que eu tô. Oh, meu Deus, como eu tô triste. Maria. 62 tá pouco, Flávio. Dobra a meta. O Mafia compartilhou o Vitor Mafra e falou o seguinte, né? É muito bom, pessoal, que vocês aí, que ainda tinham dúvidas sobre os liberais, verem quem eles são. Esqueçam essas ideias de liberalismo econômico, liberalismo cultural, etc. Essa gente é assim. Quando o liberal vier com um papinho de mercado financeiro, banco, livre mercado, pode mandar se lascar. Essa galera odeia vocês da direita mais que qualquer coisa no mundo. E eu adorei o dia de ontem que eu tava falando no início, né, gente? Para além de toda a birra, para além desse choro, eu acho que os eventos de agora, a pessoa comum, ela pode não conseguir explicar com palavras, ela não pode não conseguir escrever uma tese, um texto, assim, escreva um texto, sabe, sobre isso, né? Faça um ensaio sobre o liberalismo brasileiro. A pessoa não consegue. Mas eu acho que todo cidadão comum que vive a era Lula, que viu a sua vida piorar, que viu o custo de vida aumentar, né? Seu poder de compra ser corroído pela inflação, o seu sonho de uma casa, de um carro, muitas vezes ficar em segundo plano, com a Selic nas alturas de 15%, enricando o banqueiro. Eu acho que o cara olha para tudo isso e lembra do governo Bolsonaro. Poxa, cara, eu comprava antigamente coisinha lá da China, comprava um celular, comprava eletrônico, o governo lá meteu 60% de imposto. Tem coisa que no final do dia, né, porque tem outros impostos em cima, tá, acho que dá 92% a mais, quase no preço do produto. O cara fala, pô, eu lembro disso, eu lembro que no governo Bolsonaro houve uma movimentação real para baixar o preço da gasolina, que foi a redução lá do ICMS. Pô, foi no governo Bolsonaro que verdadeiramente se ampliou, inclusive, programas para quem realmente necessita. Por exemplo, o BPC, que é pro cara que realmente é pobre lascado, vem muitas vezes o portador de alguma necessidade especial. Aumentou, ampliou. No governo Lula é o contrário. Foi no governo Bolsonaro, inclusive, que até o Auxílio Brasil, né? O Bolsa Família subiu para R$ 600. Pô, foi no governo Bolsonaro que teve obra, né? Muita pavimentação de estrada, obra de infraestrutura, leis de desburocratização. Aí o cara, o cidadão comum, ele fala, bicho, eu não tô maluco, velho. Isso que tá na minha cabeça não foi ilusão. Eu vivi isso.
E aí o cidadão comum que viveu isso, viu a melhora, sentiu na pele, ele abre a rede social e ele vê os liberais tentando emplacar o Lula em 2026. O Vitor Mara no final do comentário dizendo, não, meu voto é do Lula. Isso não é normal, pô. Acho que a galera tá começando... Cara, realmente parece que essa galera do mercado financeiro tem alguma coisa, né, ruim que gira em torno desse pessoal. Eu não consigo explicar o que é. Mas só de eu comparar o que foi o governo Bolsonaro, o governo Lula, não aguento mais, a censura, a perseguição, com aplauso do governo, bicho, não dá, velho. Lula não dá, não dá. E o mercado financeiro, que é o Lula, o lava as mãos, o banco isentão, essa gente aí que ficou pregando pra União da Direita, esse pessoal ficava falando aquele oreudo lá, o oreudo lá do bigode, o oreudo divide a direita, o oreudo isso, olha lá, o bigode ralo, ele tá dividindo a direita, é momento de união, e pô, velho, a galera cobrava tanto união, e agora eles não querem se unir, pregou tanta união e agora não quer se unir. Cadê a união da direita, gente? Ainda tem essa, né? Se isso é pouco pra você, se o que aconteceu aqui agora é pouco, você fala assim, mas será que esse liberal é assim mesmo? Financial Times, a Bíblia dos liberais, né? O maior portal aí de imprensa dos liberais do mundo, incluiu Alexandre de Moraes entre as 25 pessoas mais influentes do ano na categoria herói. Herói dos liberais. Ó, bicho, eu não tenho dúvida que a galera da direita tivesse que escolher quem é pior, Lula ou Moraes. Eu não duvido que alguém ia falar que é Lula. Mas 100% das pessoas têm plena convicção. Herói. Esse cara já recebeu o pior brasileiro de todos os tempos. A Edson que fala, né? Ele foi considerado o símbolo de democracia e justiça no Brasil, mesmo diante da afirmação. O uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso. Mas é herói da firmeza e do excesso. A lista que colocou o maestro do Brasil como herói foi feita a partir de uma consulta a repórteres, colunistas e editores do jornal. Aqueles que falavam na direita, né, diz aqui o Jordan, de repente estão falando em voto nulo e até vitória do Lula em 26. Depois que Bolsonaro indicou, né, o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Eu já disse, velho, romper com os liberais é necessário, eles são a pedra no nosso sapato e só defendem pauta anti-povo. Tipo, tava lá o sócio do Felipe Tedivaldo Nassuno, né, o Thiago Reis. Vamos no próximo governo defende uma reforma da Previdência para cortar 20% a Previdência, né? Imagina aí a tua aposentadoria que já é pequena, quer tirar 20%. Eu nunca vi isso na história do Brasil. Aí veja a Janaína Pascoal, né? Vamos falar da União da Direita. Se Bolsonaro insistir em lançar Flávio, vai aniquilar a direita novamente. Peço a Deus que ilumine a mente dos líderes partidários e barre essa insanidade. Pede logo pro Xandão, pô. Pra prender o Flávio. Contrata o Adélio de novo, né? É mais fácil. Aí o Herbert diz, vem cá, que direita, Janaína? A que queria a remoção sumária do Bolsonaro, né, da presidência, durante Fica em Casa? A que achava que Tucano era direita só porque petista dizia que era? A que está calada sobre as penas absurdas do Rio de Janeiro? Ou a direita que está comemorando a prisão de Bolsonaro para tentar ficar com espaço? Que direita é essa aí que vai ser aniquilada? Parece que é direita permitida, né? Aí vem o Zema. Cadê a União da Direita, gente? Cadê? Quando anunciei minha pré-candidatura, Bolsonaro foi claro, múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo, então faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome, é justo e democrático. Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do passo do planalto, assim como fizemos em Minas, quando derrotamos o PT e encerramos anos de má gestão. O Brasil precisa voltar a se orgulhar de nosso país, eu acredito que podemos muito mais. A turma do Novo não quer tirar a candidatura não, viu? O Zema, o tom do Zema tá dizendo que é isso aí, né? O Flávio tá chegando agora, pode ser candidato também. É. Eu cobrei ontem logo, meti dedo na cara do Chiquinho, meti dedo na cara do Kilter, do próprio Deltan. Me mandaram até um vídeo aqui, pô, já o recorde no ponto certo. Gente que ama o Chiquinho, rapaz. Ó o Chiquinho, ó.
E eu sou bolsonarista. E eu sou bolsonarista. E eu sou bolsonarista. Tu é bolsonarista, né, tio? E aí? E aí, Chiquinho? E aí, Chiquinho? Cadê? Recebi até uma ligação aqui. Ligar depois. Deve ser fofoca. Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Deixa eu dar um play aqui. Eu nem sei qual é o conteúdo aqui desse vídeo, mas recebi aqui agora. É o Demetrio Magnoli na Globo News. Vamos aqui ouvir juntos. Não, tem a ver, né? Bolsonaro pôs ordem na família e está dando um presente de Natal antecipado para Lula. Existem duas possibilidades aí. Uma possibilidade é que isso é um balão de ensaio, meio que uma mensagem para a direita no Brasil, dizendo: não esqueçam de nós, não esqueçam dos Bolsonaro, nós temos votos, nós queremos estar na chapa. E não, isso seria uma candidatura a vice-presidente. Né, para manter, né, um controle, mínimo que seja, da candidatura presidencial por parte da família Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. A outra hipótese é que é sério. A outra hipótese é que é sério e que Jair Bolsonaro pretende insistir na candidatura inviável de Flávio Bolsonaro. Nesse caso, nós devemos dizer que Lula é um homem de sorte. Aos 80, no outono da sua popularidade, ter como o principal rival, como maior cabo eleitoral da sua candidatura, da candidatura de Lula, não é pouca coisa. É como se Bolsonaro estivesse estendendo o tapete vermelho para Lula subir mais uma vez a rampa do Planalto. É assim que isso é entendido, obviamente, pelos governadores de direita, pelo Centrão. Quem não gosta disso no campo do governo? Geraldo Alckmin não tem motivo para fazer festa, porque é como se Bolsonaro estivesse dizendo para Tarcísio que ele deve ser candidato à reeleição em São Paulo. Então, Alckmin não vai participar da festa na Granja do Torto que vai ter nesse fim de semana. O outro que não tem motivos para muita festa é Boulos. Porque se é séria essa candidatura de Flávio Bolsonaro, eu, no lugar de Lula, no começo do ano, tiraria Boulos do governo, colocaria no lugar dele um nome do Centrão e correria para o abraço com metade do Centrão, que vai preferir ficar com Lula e com o próximo governo do que ficar com a candidatura inviável e maluca de Flávio Bolsonaro. Não. O Ibovespa se encaminha. Se o Centrão tá disposto a ficar com Lula, cara, é porque realmente tinha que ficar com Lula, né? No outono da vida, aos 80 anos, depois de todas as maldades que fez, do que fez contra o país, ainda assim tiver gente que achar que o caminho é ficar com Lula, então, irmão, fica com Lula, velho. Rapaz, o que vai fazer, bicho? Não tem como resolver um caso desse, né? É a cara pra internar. A Cristina Grêmio veio com essa, né? O presidente Bolsonaro escolheu Flávio. Qual a sua opinião? Uai, não entendi essa postagem, né? Qual a sua opinião? Tem que pedir opinião? A Pâmela ficou assim, né? Não precisa nem perguntar, Cris. Decisão do Bolsonaro não se questiona, né? Aquela postagem assim, né? Que opinião sobre isso? Espero que seja só um post, né? Pra engajar na rede social. Aí veio o Malafaia. A quem interessar, o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém, somente isso. Cala a boca, Silas. Amadorismo. O Flávio ainda demorou. Todo mundo aí querendo que na quarta-feira ele já tivesse anunciado. Todo mundo já quer que na quarta-feira tivesse anunciado. Papo mole aí, rapaz. Conversa pra boi dormir. Que era pra ser quem, Silas? Conta aí. Era pra ser quem um candidato? Do Eduardo você não gosta. Agora o Flávio você também não gosta? Se fosse o caso você aceitar? Tem que ser um governador democrático. Aí veio o nosso grande analista Firmino Cortada.
analista, que nós precisamos do centro. E o Flávio não traz o centro pra perto. Aí você coloca ali, né? Segundo o Firmino, Flávio não é boa opção e deveríamos procurar um candidato de centro, né? Quem são o nós na fala desse cara? É incrível, velho. Não falha um. Enquanto a direita se debate se isso é ou não uma boa ideia, eu acho que a esquerda cresce. Não acho que... Enquanto a direita debate... Não tem debate, irmão. É uma ótima ideia. Ave Maria, lançar um candidato de direita mesmo. Realmente um candidato antissistema pra bater de frente com tudo que tá aí. Que vai pra urna com um discurso mesmo contra tudo que tá aí, que vai reforçar pra gente realmente conseguir nos conectar, né, com o eleitor, pra fazer uma grande bancada de deputado federal, ter mais força pra eleger senador, governadores por aí, alinhados a esse projeto? Ou tu acha que um projeto de centro-direita fortalece uma bancada de direita? O objetivo, Firmino, não é tirar o Lula? Então, acho que todo mundo vai apoiar, né? O objetivo não era tirar o Lula, Firmino. Aí ele continua. Vai dar certo, eu fico imaginando como convencer o centro a votar em Flávio Bolsonaro. Porque quem vai decidir a eleição é o centro. Como conversar? Olha, tem um Lula. Tem um Lula, viu, gente, aqui. E tem um Flávio. Meu Deus do céu. Rapaz, é muito difícil convencer o centro. É o Lula, rapaz. Porque o Lula é um cara muito moderado, né? Muito bom, muito maravilhoso. Porque quem vota na direita já vota na direita, quem vota na esquerda já vota na esquerda. Eu acho que lançar Flávio para presidente é sentenciar o Brasil a mais 4 anos de PT. Isso. E eu não gostaria que isso acontecesse, não é isso que eu quero para o Brasil. Que o PT governe por mais 4 anos. Por isso que eu acho que a gente deveria procurar um candidato que não tivesse rejeição no centro. Antes, o Firmino falou que se o Lula se reelegesse, a culpa era do Eduardo Bolsonaro. Agora a culpa é do Flávio. Eu tô achando que ele tá tentando colocar a culpa no Jair. Agora um desgraçado desse sou eu que é na internet porque fica lacrando pra direita. E o povo lá, né, abestado, fica aí batendo pau pra maluco dançar. Aí vem o amigo do Deltan Dallagnol, Leonardo Lopes. Olha aqui o eleitor de centro, ó. Isentou em sua maioria. Vocês bolsonaristas não representam nem 25% do eleitorado. A gente, 40%. Em 2018, votamos no Bolsonaro contra a nossa vontade. Agora é a vez de vocês largarem o saco do Bolsonaro pelo menos uma vez, se unir aos isentões e derrotar o PT com um candidato moderado. Gente, olha só. Se eles são 40%, eles podem lançar o Tarcísio. O Tarcísio vai ter 40% dos votos e vai pro segundo turno, né? O Flávio Bolsonaro vai ficar de fora. Se for o Tarcísio contra a Lula no segundo turno, acho que todo mundo vai para o Tarcísio. Simples assim, né? Os bolsonaristas até agora não entenderam que eles não ganham eleições sozinhos. Eles prendem os isentões e só ganham em 2018 por nossa causa, que é vencer o PT. O PT retribuiu nosso apoio em 2018. Voto no candidato de centro-direita com a gente. Outra não, mais 4 anos de PT. Então, extorsão, né? Então, pronto, cara. Vou fazer o quê, né? Pelo visto, o Leonardo, o amigo do Deltan Dallagnol, o Leonardo Lopes, prefere o PT do que um Bolsonaro. O que a gente pode fazer? Realmente não tem como convencer alguém assim. Como é que você conversa uma pessoa dessa? Que prefere o Lula? Vai ter que votar no Lula, bicho. Aí começaram, né? Os indignados com a candidatura do Flávio. Olha quem está preocupado. Paulinho da Força. Diz duvidar de candidatura de Flávio ao Planalto é entregar a eleição para o Lula. Se o Flávio for candidato, vai ficar isolado na extrema-direita. É entregar a eleição para o Lula, deve ter combinado com ele. Está fazendo o jogo do PT. Ainda bem que temos o Paulinho da Força para nos acordar. A falta de entusiasmo do Centrão com a candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente. O lançamento da candidatura do Flávio, né, não recebeu apoio do Centrão. Ciro Nogueira se calou. E Rueda publicou no X um post que tem mais cara de bye-bye do que vamos nessa. Quem podia imaginar que Ciro Nogueira não ia ficar empolgado, né? Quem poderia imaginar? Quando Ciro Nogueira foi lá pressionar Bolsonaro, tentar extorquir Bolsonaro, quando você pega o vídeo de Ciro Nogueira na saída, você vê que ele tá com uma cara de bunda, sabe? Um cara de triste, não sei o quê, não sei mesmo Bolsonaro, falando com jornalistas. Ali tava claro, velho, que ele não conseguiu tirar de Bolsonaro o que ele queria. O endosso à candidatura do Tarcísio. E ele como vice, né? Aí, algumas manchetes para vocês verem, né? Até o padrão das manchetes. O padrão. Primeiro, Centrão diz que Bolsonaro privilegia a sobrevivência da família e prevê isolamento de Flávio. Será que é sobrevivência da família ou do projeto?
né? Porque se ainda fosse do projeto próprio deles, eu até entendia, né? Eu acho que é um pouco mais do que a família. A avaliação que a decisão do ex-presidente isola o senador e impede construção mais ampla. Gente, o Flávio é o filho mais moderado do Jair. Sempre foi, inclusive, o mais próximo, com mais diálogo com o próprio Centrão. E nem o Flávio é aceitável. Isso porque, semana passada, eu conversei com um deputado da direita do PL que recebeu uma ligação do Kassab. E o Kassab falou, não, você for aí com o Flávio, tudo bem, mas o Flávio tem que lançar logo a candidatura. Capaz desse deputado estar me assistindo, vez ele me assiste. Eu duvido que ele... Não tem por que também falar que recebeu uma ligação, ele estava me contando. O Kassab ligou pra ele. E aí? E aí, Kassab? Kassab tá calado também, né? Flávio visto como nome pesado, que não agrega eleitores do centro e tem lista de escândalos. E o Lula não tem não, né? O Lula é um... O Lula é o nome de quê? O Lula que agrega, né, os eleitores de centro. Candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro é vista como blefe por aliados e opositores. Críticos avaliam que esse presidente quer fortalecer sobrenome e estancar sangria de capital político. Será mesmo? É só isso? Só tá pensando no próprio nome? Bolsonaristas dizem que se trata de estratégia para empoderar filhos de Michele após briga. Vocês realmente acham que é isso? Aí, olha a Globo. É o mesmo padrão. Integrantes do Centrão rejeitam Flávio para 26 e ameaçam neutralidade nas eleições presidenciais. Centrão diz que Bolsonaro privilegia e prevê isolamento. Tu vê como é... O conteúdo é mais ou menos o mesmo? Avaliação que escolha traz rejeição e inviabiliza a candidatura. Aí é de baixo, né? Candidatura de Flávio é blefe, aliados e opositores. Tu abre a matéria, não tem o nome de um aliado, nem opositor. Fala, bota o nome de quem acha que é blefe. Bota aí nome e sobrenome. Aí vem a Globo. Centrão frustrado, apoio da família e silêncio de Tarcísio. Tudo sobre o anúncio da candidatura do Flávio. Senador ter sido escolhido por Bolsonaro para disputar o plano de 26. O silêncio do Tarcísio tá demais, né? Tá demais. E o curioso é o seguinte, como eu falei com vocês, e a matéria do Igor Gadelha, inclusive, deixa isso claro. Ó. Tarcísio já foi avisado que Bolsonaro escolheu Flávio como candidato, como apurou que o próprio Flávio avisou o Tarcísio. Enfim, Tarcísio foi comunicado da decisão, né, de já escolher o filho. A notícia foi comunicada a Tarcísio pelo próprio Flávio em conversa nesta semana, segundo apurou a coluna. O senador viajou ao menos 2 vezes para São Paulo nos últimos dias, uma na quinta e outra na segunda-feira. Possivelmente foi na quinta-feira, aí dia 4. Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Peraí. Segunda-feira, às 8h06 da noite. Dia 1º, 8h06 da noite. Foi o dia que me falaram aí que... Agora vai. Que era segunda, aí que o Flávio ia falar com o Jair na coisa, é porque aqui depois foi coisa. É isso aí mesmo, que o Flávio ia falar no dia seguinte, só pra ajustar realmente os ponteiros, já tinha conversado com mais gente e depois ia fazer. Falou, mas primeiro quer conversar com todo mundo pra fazer direito. Foi esse horário que eu fiquei sabendo disso daí nessa semana. Segunda-feira, dia 1º, 8h06 da noite, né? Isso alguns minutos depois, né? Mas recebi ligação às 8h06 da noite. Eu tinha me ligado primeiro às 7h02 da noite. Fala, Tarcísio. Fala, Tarcísio. Queria muito ouvir da boca do Tarcísio, sabe? O endosso. Ele deve falar nas próximas horas. Até os aliados, a notícia que os aliados do Tarcísio aconselham ele a endossar, ainda que seja um balão de ensaio. Aliados de Tarcísio resistem a jogar a toalha após a escolha de Flávio. E depois eu que pego no pé do Tarcísio, né? Aliados de Tarcísio prometem nos bastidores não jogar a toalha. Embora Tarcísio tenha sido informado sobre a decisão pessoalmente pelo Flávio durante conversa nesta semana, o entorno do governador paulista recebeu a notícia com ceticismo. Isso porque o Tarcísio não queria ser candidato, viu? Aqui é já a CNN falando. Em torno de Tarcísio e Centrão vem com ceticismo, né, Flávio, para 2026. A avaliação que o movimento do ex-presidente visa ocupar vácuo na direita após prisão. Aí o Vanguardian fala, né, o mais incrível dessa sexta-feira de sol em São Paulo. Quem não me ligava há mais de anos voltou a me ligar e a escrever. Sensacional. Colocou a carinha de palhaço. O entorno do Tarcísio é demais.
E a Folha ontem fecha o dia com o recado do Centrão. Centrão mantém preferência por Tarcísio e ala vê possibilidade de Flávio não manter candidatura. Políticos avaliam que a candidatura possa ser blefe da família Bolsonaro para tentar controlar a situação. O governador de Goiás diz que respeita a decisão do ex-presidente, mas se mantém pré-candidato para 2026. Pronto. A aposta de aliados de Tarcísio sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Já hoje, a Malu Gaspar já entrou em contato para buscar os bastidores. Oficialmente, Tarcísio ainda não se manifestou sobre as declarações de Flávio, de que o pai o nomeou herdeiro político, mas nos bastidores, tanto ele quanto interlocutores próximos veem com ceticismo a possibilidade de uma candidatura presidencial do senador do PL em 26. O governador foi avisado na véspera pelo Flávio, mas ainda assim se surpreendeu com a guinada. Surpreendeu, né, Tarcísio? Eu vi essa semana. Deixa eu ver o dia. Foi hoje, não foi hoje mais cedo. Peraí. Hoje eu acordei de manhã, sabe? Ia fazer uma tela. Eu acordei de manhã, assim, não tem live pra fazer. Tem live pra fazer. Fiz lá com o Marcelo e o pessoal. Até mandei um link lá no Telegram. Aí eu acordei assim, olhei pro celular. Aí já vi que tinha uma ligação não atendida. A ligação era 7 da manhã hoje. Aí eu liguei 7h26. Aí na hora que eu cliquei na pessoa pra ligar, já tinha 3 notícias do Flávio candidato. Eu já fiquei logo empolgado. Eu já nem lembrar que tinha live. Eu já ia sair pra caminhar. Quando tava pra sair pra caminhar, o cara me ligou. Aí na ligação, bicho, aqui no entorno do Tarcísio, o pessoal tá cabisbaixo. Tinha gente que já tinha até DDD de outros estados, já pensando na campanha, já tava organizando as coisas. Mas o Tarcísio não quer ser candidato não, viu? Ave Maria! Ô, Tarcísio! Deu ruim, né, tio? Mas deu ruim pro Tarcísio, viu? Ô, coitado do Tarcísio. Ai, esse é o Tarcísio. A galera tá bem ligeira, velho. O Tarcísio continua sendo uma pessoa direita. Ele segue gostando de Bolsonaro. E espero que ele esteja aí próximo ajudando a campanha. Mas eu acho que aquele céu de brigadeiro, aquela imagem do grande aliado gestor, acho que isso aí foi ficando pelo caminho, viu? Embora não tenha ficado propriamente satisfeito com a nova configuração do cenário, tanto Tarcísio como seus aliados avaliam que ele ainda pode mudar muito até 2026. Por ora, nenhum deles acredita que a candidatura de Flávio é para valer, até porque em sua declaração pública ele disse que recebeu do pai a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Mas não menciona explicitamente a candidatura presidencial. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. E aí o Rafael diz, né? Começou. A candidatura que não é pra valer já tá ali, ó. Rachadinha, loja de chocolates e a vigília. Os casos em que Flávio Bolsonaro entrou na mira de investigações. A Globo já tá fazendo a sua parte de tentar destruir a reputação a todo custo de Flávio Bolsonaro. Centrão com nojinho, mercado com nojinho, os neném com nojinho. Flávio é o mais zen e considerado o mais político dos filhos. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o problema sempre foi o nome Bolsonaro, hoje já não tem mais. Pois é, Tsuki. E para relembrar essa turma toda, para vocês entenderem, né, por que eles estão tão desesperados, é porque, gente, era a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita para você conseguir pro segundo turno que seja. Sequestraram Bolsonaro, era só extorquí-lo. A própria imprensa tinha anunciado agora, ó. Candidato à direita ainda precisa do aval de Bolsonaro para decolar na eleição, indica a pesquisa. A Real-Time Big Data. Mesmo com Bolsonaro preso, o nome da direita ao Planalto ainda precisa do aval do ex-presidente para se fortalecer com vistas a 26. É o que indica uma pesquisa Real-Time Big Data que analisou no dia seguinte à prisão quais são as linhas ideológicas predominantes no eleitorado em 8 estados. O resultado dos primeiros levantamentos estaduais do Instituto é que candidatos lulistas e bolsonaristas largam com vantagem na disputa, refletindo a polarização política no país. Mas vamos lá que não tem mais umas coisinhas para nós comentarmos. A união da direita. A união da direita. Ele vai cumprir o destino dele, a prisão dele. E nós vamos tocar nossa vida. Diz o Jorginho Melo sobre Bolsonaro. Aspas para o Jorginho Melo. A gente lamenta uma prisão descabida. 27 anos de cadeia para quem não fez nada, quem não roubou, não furtou R$1.
Enquanto o presidente da República está aí, era mala de dinheiro para tudo quanto era lado. Então a gente não pode entender. É decisão do Supremo, a injustiça, o mano da direita dos últimos anos que surgiu, mas ele vai cumprir o destino dele, a prisão dele. E nós vamos tocar nossa vida. Os filhos, quando o pai morre, os filhos têm um vigor para tocar, fazer bonito e honrar o pai. Vai ser mesmo injusto, mas vai tocar nossa vida, né? Palavras ferem mais que uma porrada. Pois é, Tsuki. Aí a Pri também colocou a manchete, inclusive, né? A mesma notícia. Ela colocou outros textos, né? A decisão ela coloca ali outro texto da nota. Aí você vê, a afirmação pode parecer uma afronta a bolsonaristas mais raiz, mas sinaliza a postura do bolsonarismo mais pragmático. Tá vendo aí o bolsonarismo pragmático? Não, o jeito tá preso, mas deixa o Jair se lascar na cadeia mesmo, pô. A gente vai seguir a vida, tem que seguir a vida. Ele que cumprir o destino dele. Este percebe cada vez mais que a situação de sua mais importante liderança é irreversível do ponto de vista eleitoral para 26, e por isso o campo da direita precisa traçar estratégias para poder fazer o enfrentamento ao PT no plano nacional, caso queira ter alguma competitividade eleitoral. Aí, falando ainda sobre Santa Catarina, olha para isso daqui. Após rachar a direita, Carlos Bolsonaro lidera a corrida ao Senado. Oi? Foi o Carlos que rachou a direita? Foi o Carlos? Sério mesmo? Foi o Carlos, gente? Vocês estão de brincadeira, né? Só pode. Carlos que rachou a direita. E ele fala, né? Como vocês são sujos e mentirosos e sabem exatamente o que estão propagando. Nunca houve qualquer racha. Sempre foi público que o presidente Jair Bolsonaro sempre indicaria um nome e o governador outro nos estados governados pelo PL. Inclusive afirmando que todos os governadores foram eleitos graças ao líder que hoje se encontra sendo assassinado na prisão. Isso foi acordado, é fato, e sigo com a verdade. E todos os atores políticos sabem disso. Conforme combinado desde sempre, seguimos apoiando a Carol de Tony, são 2 vagas, caminhamos juntos desde o início e assim continuaremos. Não há divisão alguma. O que existe é algo cristalino e intencionalmente baixo. O objetivo de vocês é apenas um: tentar enterrar Jair Bolsonaro vivo e fazer isso com muito método, mas não vão conseguir. Saiu uma notícia também que eu fiquei assim olhando, né? Falei, mas rapaz, São Paulo, vi 2 nomes, né? Derrite, Michele, Salles, Rosana Navalny e o Eduardo Bolsonaro, hein? Que coisa, né? Porque a priori a vaga era do Eduardo. Acho que é Eduardo que deveria escolher, né? Se ele não for ser candidato, quem que vai entrar no lugar dele? Mas tá ali, Derrite versus Michele. Bolsonaro se divide em disputa pela segunda vaga na corrida ao Senado de São Paulo, enquanto Derrite quer fazer uma dobradinha com o Sabugosa. A primeira-dama, né? A primeira-dama articula em prol da deputada Rosana Navalny. E se o Eduardo quiser mandar o Gil Diniz? Mário Frias? Sei lá, ele mesmo ser candidato. Já estão brigando? É vocês que escolhem agora? A união da direita, viu? A união da direita. E para encerrar o vídeo hoje, um áudio maravilhoso. E não é para criticar, não. Não é. Eu adorei esse áudio do Nicolas, de verdade, sem piadinhas, sem ironia. Sem piadinha e sem ironia. Não é piada nem ironia. Você vai ter que ouvir comigo. Vamos escutar nosso menino de ouro. Cara, infelizmente a maioria não tá pronta pra saber o que realmente é. Então eu vou me privar de nego não me encher o saco e menos dor de cabeça. Mas algum dia o povo vai saber. Só saibam que tudo tem os 2 lados. O André Fernandes fez algo que foi acordado, trabalhou em prol disso, com aval do Bolsonaro. Enfim, foi colocado como se nunca tivesse tido nada. Eu acredito no André. O André é meu irmão. Sei que ele... Fiz, digamos assim, parte desse processo, vi isso acontecendo, ele indo e tal, com aval, etc e tal, poder construir, porque, enfim, o Ciro, óbvio, já falou 1 milhão de coisas contra a direita, contra o Bolsonaro, até contra mim, mas, mais uma vez, isso não foi sem aval. O André não foi um cavaleiro solitário que foi lá e fez do treinatória por interesse dele. O André não é esse cara. O André Fernandes não é esse cara. Então, saibam que ok, pode ter tido, vamos ter um limite aqui, vamos retroceder e tal. Tudo bem, acho válido, acho justo. Cada um pode tomar a decisão que quiser. Agora, dizer que não houve uma conversa ali anterior com o André para um acordo e ser costurado e dar o aval pro cara fazer isso, é muito injusto.
É muito injusto, porque eu não tenho dúvidas que o André não tomaria nenhuma ação desse tipo se não tivesse com o aval do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o cara, para poder ter a estratégia dele de segundo turno, foi lá e conversou com o presidente. Eu tava na frente dele. E eles bateram junto a estratégia de campanha do cara. O André é o deputado mais votado, bicho, do Ceará. Sempre esteve ali com o Bolsonaro, sempre junto, sempre fazendo as agendas e perguntando para ele o que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Então, assim, é muita ingenuidade das pessoas de achar que o André praticamente se tornou o quê? O Kassab agora? Que ele foi lá e articulou sem ninguém saber, e aí deu ruim, e a Michelle foi lá e falou, e ele, não sabia que não podia ter feito o acordo com o Ciro. Galera, não é assim, não é assim. A gente precisa aprender muito mesmo, muitas vezes com o outro lado. Vocês verem isso daqui? Você vê como quando o Nicolas está disposto, ele fala e explica para as pessoas o que acaba por acontecer muitas vezes, né, nos bastidores, ou então em alguns assuntos mais espinhosos. Imagina se Nicolas tivesse feito isso lá atrás, ao invés de me dar um biscoito, quando eu falei, Nicolas, explica para as pessoas, Nicolas, quais foram os acordos que foram feitos para você assumir a comissão de educação. Já pensou se ele tivesse feito isso, em vez de deixar Bolsonaro sangrar na eleição da presidência da Câmara e do Senado, com a narrativa que ele se vendeu pro Centrão, pro Hugo Mota? Quando você quer, Nicolas, você consegue. Era só isso que queriam de você, cara. Usar sua força, sua voz, sua eloquência pra politizar as pessoas. Podia até ser o melhor, porque no início do vídeo ele falou o seguinte, ó. Cara, felizmente a maioria não tá pronta pra saber o que realmente é. Então eu vou me privar de nego não me encher o saco e menos dor de cabeça. Eu só acho que você devia ir além, porque quando você fala assim no início, né? Não, a maioria não está pronta. O povo tá pronto. O povo tá pronto. E o povo tem que saber. E se não falar, é que o povo não vai saber mesmo, sabe? E depois assim o motivo, não, porque eu não quero dor de cabeça, mas tem que ter dor de cabeça, cara. O nosso papel é politizar, mas graças a Deus depois você ainda explicou muita coisa, que eu acho que da forma que você falou, com os elementos que você deu para o povo entender que André realmente não era um traidor, safado, né, um oportunista e tudo mais. Mas era isso, parabéns. Agora manter essa postura nos assuntos espinhosos também. Já pensou, Nicolas? Se tu explicasse, olha, gente, a eleição da presidência da Câmara são 257 votos, sabe? Foi assim, através desses acordos, que eu presidi a Comissão de Educação, do que lavar as mãos, ou então chegar lá no dia, pegar o microfone no metrô e falar, não, o Bolsonaro fez acordo aí, né? E como eu costumo falar, quem confia nunca trai, né? Um negócio desse lá, quem trai não é quem confia, sei lá. Não é? Era muito melhor que tudo ter tido essas fases de efeito e botado no rabo de Bolsonaro. Era só isso, cara. Parabéns, mas eu gostei desse áudio mesmo. Não tô sendo irônico, não. Eu só tô sendo irônico pra perturbar pelo que faltou no passado. Mas esse áudio foi muito bom, mostrando que na próxima, dê a cara a tapa. Na próxima, contrate a dor de cabeça. Porque é para isso que a gente precisa de deputado, pra tomar na cabeça. E explicar, porque a pessoa que tá de fora, muitas vezes, um jornalista é uma coisa, mas vocês que estão dentro, que vivem esses bastidores, cara, isso é muito importante. Pra muita gente, né, a carteirada é uma espécie de carteirada. Fala, pô, esse cara sabe, pô, esse cara é deputado, esse cara tem milhões de seguidores nas redes sociais. Era só isso. Agora também, se quiser reclamar de mim de novo, bater, me dar outro biscoito, pode dar aí à vontade. Era só isso, cara. Era só isso que eu queria de você lá atrás. Em outros momentos, na eleição de São Paulo também, às vezes explicar o que tava passando na cabeça de Bolsonaro e tudo mais, do que colar junto com o Marçal, que esse mesmo vez que Nicolas participou, que foi Space Intergaláctico, ele até falou mal do Marçal. Graças a Deus. As pessoas melhoram, as pessoas mudam. Que seja agora a nova fase pra direita, né? Essa semana eu tô feliz. Eu falei pra você, olha como desde o freio de arrumação que começou no final de semana, a coisa foi indo, foi, né, desenrolando, termina com Flávio Bolsonaro candidato. E Nicolas entrando na pista pra explicar pras pessoas, né, as complexidades da política brasileira. Semana de vitórias, velho. Começou assim, não dava nada. Tá bom, viu? Tá bom. Essa semana superou todas as expectativas. E agora vamos ver, né? Inclusive com o Flávio Bolsonaro candidato, eu acho que até para Eduardo rodar o mundo pedindo apoio ao Brasil, fica mais fácil. Eduardo, ponto, cara, é apoio pra quê, velho? Pra gente derrotar o Lula, mas derrotar como? Não. Meu irmão lá, ponta firme, a gente realmente vai, velho, trabalhar pelo bem do país, velho. É isso daqui que tá na mesa. Até isso daí acho que facilita.
E vamos ver, né, como é que vai ser o desenrolar de tudo. Tudo. As relações, pressões, política 2026. Não preciso nem falar, viu? Farei campanha feliz pro Flávio Bolsonaro. Como faria pro Jair, pro Eduardo. Ainda acho que a gente deveria tentar avançar com a anistia. Se Bolsonaro quiser ser candidato até o último dia, por mim ele pode ser candidato ainda. Por mim, o Bolsonaro, inclusive, ele pode assim, o candidato vai ser o Flávio, ok. Bota o nome do Jair. Bota o nome do Jair na urna. Vai ser o Jair. Deixa o TSE indeferir, só pra de pirraça. Aí, uma vez que indeferir, aí pode oficializar o Flávio. E vida... Mas bota o Jair. Bota só pra ver. Só pra ver. E aí vai que eles deixam no final do dia. Não, pode fazer aí, Bolsonaro. Campeã presa aí. Às vezes ele acha que isso vai atrapalhar, né? Capaz de Bolsonaro ser eleito. Aí vai ser lindo e maravilhoso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, peça membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. Para toda a pirraça, né? Hoje tá permitido. Hoje tá permitindo a pirracinha. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!